Essa noite a gente está começando mais uma série e é uma responsabilidade grande, né? Porque a gente está vindo de uma série muito abençoada aí, com o tema O Centro. Ela encerrou ontem e hoje a gente está começando uma outra série aos domingos com o tema Desertos. Lembrando também que no próximo sábado a gente vai iniciar uma outra série com o título Ilimitados. Vai ser também uma bênção, com certeza, para a glória de Deus. E antes de começarmos aqui, vamos fechar os olhos para falarmos com Deus? Maravilhoso e eterno Pai, louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa para louvar o Teu nome. Já podemos ter um encontro com o Senhor através da Tua palavra, através do louvor, e nesse momento a Sua palavra ser aberta, que nós também possamos nos debruçar sobre ela e encontrarmos a paz que nosso coração tanto precisa. Que nesse momento unicamente o Seu Santo Espírito possa falar através de nós e para nós pedimos por amor de Jesus. Amém. Essa série ela vem com um título que é muito sugestivo, né? Para mim, pelo menos. Já há um tempo eu tenho estudado muito sobre essa temática desertos e ela sempre me chamou muita atenção, porque o tema deserto é um tema que acaba abrangendo toda a vida de todo ser humano. Todo mundo passa por uma situação de deserto na vida, e é isso que nós vamos falar um pouco durante essa série. E para que a gente possa contextualizar um pouco, eu queria que nós abríssemos a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Uma descrição rápida sobre a série, enquanto vocês estão abrindo aí Mateus capítulo 4. Esse nome justamente descreve a sensação ou sentimentos que nós temos quando enfrentamos uma situação difícil na nossa vida. O deserto ele é um ambiente muito seco. E há uns dias atrás eu estava aqui conversando com vocês e falei justamente sobre algumas informações do deserto. Que o deserto, em alguns momentos, você pode chegar a temperaturas abaixo de zero, mas também durante o dia a gente pode chegar a mais de 50 graus. São ciclos de altos e baixos. Isso aí identifica e mostra justamente como é a nossa vida. São uma constante, uma variante muito grande. E geralmente quando nós encontramos um deserto na vida, quase sempre nós estamos sozinhos. A nossa família já não está conosco, os nossos amigos que sempre estiveram do lado não estão mais, e aquelas pessoas que estavam tão próximas de nós, quando nós enfrentamos um deserto, elas estão tão distantes que nós nem conseguimos mais enxergar. E assim é um deserto. E quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3, então o tentador, aproximando-lhe, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vamos parar até o verso 10 aqui. E essa história é uma história bem conhecida, e ela está também relatada no capítulo em Marcos, e também no livro de Lucas, com alguns detalhes de diferença, mas no livro de Mateus nós vamos conseguir encontrar tudo aquilo que nós precisamos para entender esse primeiro passo que nós vamos estudar um pouco sobre deserto. E algumas informações adicionais também sobre deserto, é que a terra ela tem uma superfície de 20% de deserto. É um número considerável se a gente for levar em consideração o tamanho da terra. 20% em deserto é um grande número. E eu estava estudando um pouco sobre como esses efeitos, essas situações vão trazer efeitos na nossa vida.
E pesquisando um pouco, eu vi que a Universidade de Harvard fez um estudo recente e que diz que nos últimos anos, no ano 2020, principalmente mediante a pandemia, a expectativa de vida do brasileiro diminuiu 2 anos. E a perspectiva para o ano de 2021 é que esse índice ainda caia. Hoje, o nosso índice atual é de 76,7 anos que o brasileiro chega a viver. Claro que isso aqui vai ser uma grande suposição, mas se nós fôssemos traçar um paralelo e entender que a nossa vida é como se fosse o planeta Terra, e entender que 20% do planeta Terra é deserto, se a gente fizer esse cálculo básico, quer dizer que nós estaríamos vivendo em nossa vida pelo menos 15 anos e 34 dias ali, mais ou menos, de desertos. E os desertos são essas situações bem atípicas em nossa vida. Se tem uma coisa que nós temos certeza na vida, é que nós vamos enfrentar um deserto. Não foi diferente com Jesus. E é por isso que é o nosso primeiro personagem que nós vamos estudar durante essa série. Em alguns momentos de nossa vida, a gente começa a pedir para Deus para que as coisas da nossa vida comecem a ser diferentes. Quem sabe você não está satisfeito com a sua vida pessoal, quem sabe a sua vida emocional. Em alguns momentos, quem sabe a sua vida financeira não está tão bem como você gostaria que estivesse. Então nós começamos a questionar, nós pedimos a Deus e oramos a Deus. Em alguns momentos não vemos as coisas acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Em determinados momentos também, nós não pedimos nada e somos pegos de surpresa por uma situação que acaba desestabilizando. E é como as pessoas falam recentemente, é como se tivesse puxado o meu tapete e a gente acaba caindo e nos encontrando em uma situação totalmente adversa que vai agir em nossa vida. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu comecei a ler o livro de Mateus, no capítulo 4, foi como é que Jesus estava naquele dia. A Bíblia vem relatando de que Jesus ele passou 40 dias no deserto e ele estava jejuando. E como será que Jesus estava? Ele com certeza estava com fome, ele estava com sede, com certeza os lábios dele estavam rachados, porque é um ambiente muito seco durante muito dia, sem se alimentar direito, e quem sabe também a água um pouco mais escassa. Cabelos bagunçados, a aparência dele não era da mais agradável, que nós poderíamos ver, e com certeza ele estaria um pouco mais magro do que o normal. 40 dias jejuando no deserto, as situações eram totalmente atípicas. E o que é que Jesus gostaria naquele momento? Diante de todas essas situações, de todos esses problemas que ele estava enfrentando, qual era a situação dele, o que ele gostaria? Com certeza ele tinha vontade de comer, ele tinha vontade de beber. O próprio verso diz que depois desse período ele sentiu fome, então ele tinha vontade de comer, vontade de beber, ele tinha vontade de descansar, reclinar sua cabeça, quem sabe no ombro, no peito de sua mãe, descansar e encontrar um pouco de conforto. E nós precisamos entender que somente quando nós somos levados ao deserto é que nós revelamos o verdadeiro caráter que existe em nós. É muito bacana e muito bonito quando nós nos encontramos no conforto da vida e que as coisas aparentemente continuam seguindo o trajeto que nós planejamos. Quando nós traçamos um sonho e esse sonho é alcançado, quando nós sonhamos com algo e conseguimos realizar aquele sonho, traçar os objetivos. No deserto, o clima é instável, expostos, nossa mente já não está funcionando tão bem. O que vemos parece não ser verdade e quem sabe nós ouvimos algumas vozes e vemos algumas coisas que nós não acreditamos ser verdade. E era assim que Jesus se encontrava naquele momento. 40 dias no deserto, vivendo situações atípicas, exposto a muitas situações adversas que ele não sabia realmente o que poderia acontecer. Animais peçonhentos, o sol escaldante durante o dia, durante a noite um frio. Então, no versículo 3, a gente encontra Satanás chegando para Jesus dizendo o seguinte: se és filho de Deus. A situação era totalmente favorável para o inimigo. Ele encontrou Jesus frágil, cansado. Então ele chega sussurrando no seu ouvido, questionando algo e disse: se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ele estava justamente tentando Jesus naquela situação em que aparentemente era que ele se sentia frágil.
Ele sentia fome. Então o objetivo do inimigo era que Jesus saciasse as suas próprias vontades. E em alguns momentos de nossa vida, nós nos encontramos em situações, nos desertos da vida, assim como Jesus se encontrou. E são nesses momentos em que o inimigo chega em nossos ouvidos e começa a sussurrar coisas que acabam nos desestabilizando. Quem sabe ele toca no seu ponto fraco, que é a sua família. Quem sabe é a saudade de um ente querido que quem sabe você tenha perdido. Ou, quem sabe em outro momento, é sua vida financeira. E ele sussurra no seu ouvido justamente aquilo que você é frágil, na sua fragilidade. Mas não importava o que o inimigo falasse no ouvido de Jesus, porque ele tinha certeza e ele conhecia uma voz muito especial. Se nós fôssemos voltar um pouco, e nós voltarmos um pouco apenas no capítulo 3, e se nós formos no versículo 17, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus tinha sido batizado por João Batista, e logo após ele ser batizado, no versículo 17 diz: e eis que uma voz dos céus, que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, ele tinha ouvido Satanás questionar para ele se você é filho de Deus. E naquele momento de, quem sabe, para algumas pessoas, instabilidade e dúvida, Jesus ele tinha plena certeza. E assim também na nossa vida. Quando em diversos momentos nós acabamos encontrando vozes, e essas vozes tentam nos desestabilizar, nos tirar do eixo, nos tirar do foco principal, que é Cristo. E quando Satanás questiona Jesus e fala, se você é filho de Deus, na mente de Jesus a primeira coisa que deve ter vindo foi justamente a palavra do seu pai, falando o seguinte: este é o meu filho amado. Por mais que o questionamento do inimigo fosse algo específico, ele sabia e tinha a certeza de que ele era o filho de Deus. E diante dessa situação, o primeiro questionamento que eu me faço é: qual tem sido a voz que nós temos ouvido quando nós enfrentamos as situações difíceis de nossa vida? O que será que nós temos sentido quando as coisas ruins vêm sondando o nosso coração e a nossa mente? O que será que tem passado pelo nosso coração e como tem ficado o nosso coração quando todas as pessoas dizem que, quem sabe, você não presta, que a sua vida não tem mais jeito, que a situação que você acabou entrando, você não tem mais como sair? Quando as pessoas disserem que você não consegue alcançar os seus sonhos, quando as pessoas dizem para você que você é louco por acreditar no que você acredita, qual é a voz que tem falado ao seu coração? Será que você tem conseguido ouvir o que Deus tem falado para vocês? Em Jeremias 29:11 diz que Deus ele fala para a gente que Ele sabe os planos que Ele tem para nós. E são planos bons e não os planos maus. São nesses momentos em que a vida e as situações que o inimigo coloca em nossa vida, tenta nos colocar para baixo, que nós temos que nos recordar de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Porque são essas palavras que vão trazer vida para o nosso coração. Jesus responde a Satanás e ele não para por aí. E no versículo 5, Satanás mais uma vez leva ele para a cidade santa, colocou ele no alto do templo e falou o seguinte: olha, se jogue, porque se você se jogar, os anjos vão segurar você e não vão deixar você cair. Naquele momento, Satanás ele tenta fazer com que Jesus desista de tudo aquilo. E se a gente pegar e trazer um paralelo com relação a esse verso, eu posso entender que também, em alguns momentos da nossa vida, o inimigo chega falando para a gente: olha, sabe de uma? Não adianta mais. A sua vida não vale mais a pena. Se joga. Você já se distanciou muito dos caminhos do Senhor? Não tem problema, fique por aí mesmo, porque para você não tem mais jeito. Sabe? Você está se sentindo cansado, seu coração está apertado, você está sentindo um vazio e nada lhe preenche. Tire sua vida. Porque todo esse sentimento de dor que você tem sentido, você só vai realmente tirar isso quando você acabar com sua própria vida. São essas coisas que nos momentos de fragilidade,
E na primeira fase que nós nos encontramos nos desertos, Satanás tenta colocar na nossa mente. Só que são nesses momentos também em que nós conseguimos entender que assim como Jesus fez, nós também podemos fazer. Naquele momento, de uma forma muito sábia, Jesus responde a Satanás e ele vai e fala para Satanás o seguinte: também está escrito, você não deve tentar o Senhor seu Deus. E mais uma vez eu pergunto a você, quando Satanás se apresenta na nossa vida, quando o inimigo tenta nos derrubar, quais têm sido as respostas que nós temos dado para ele? Será que nós estamos realmente ouvindo o que ele tem a dizer? Ou será que nós estamos cheios de Deus, a ponto de respondê-lo da maneira correta? Eu tenho um grande costume de escrever minhas orações. Não todas, né? Claro. Mas algumas delas eu tenho o costume de escrever. E isso me tem me feito muito bem. E isso é uma prática que eu tenho há mais de 3 anos. Então eu tenho na minha casa um estoque de pelo menos uns 5, 6 cadernos ali escritos. E volta e meia eu me pegando algum livro daquele lá, algum caderno daquele e tentando recordar algumas coisas que eu tinha escrito. E eu fico vendo alguns momentos de fragilidade em que eu me encontrei alguns anos atrás, alguns meses atrás, alguns dias. E eu percebo como Jesus tem conduzido a minha vida diante dos desertos da vida que eu tenho enfrentado. Certo dia, no meu Instagram, eu fui fazer uma live. E eu costumo fazer essas lives falando sobre algumas questões bíblicas. E teve uma pessoa que comentou comigo depois o seguinte: olha, você comentou que você tem um costume de escrever as suas orações. E eu achei aquilo interessante. E eu fiz também a mesma coisa. E que bacana, que legal, né? E ela falou o seguinte: olha, eu vou lhe mandar aqui a oração que eu escrevi. E ela nem sabia disso aqui, que eu tinha isso aqui guardado até hoje, né? E eu acredito que ela pode estar assistindo agora também, não sei. Mas eu pedi também autorização para ela poder compartilhar um pouco do que ela escreveu naquele dia. 21 de abril de 2021, às 12h07. Só agora consegui finalizar a minha leitura da meditação de hoje. Isso porque a gente tinha conversado alguns dias antes, né? E eu todo dia estava mandando alguns textos de reflexão para ela durante a manhã. Ela, ao finalizar, comecei a me questionar se eu sou uma pessoa digna do teu perdão. Eu vejo toda a tua obra em minha vida, mesmo eu sendo tão falha, tão errada, e estando ainda tão distante da tua palavra e dos teus ensinamentos. Me pergunto se eu conseguirei entender teus propósitos na minha vida e se, ao entender, me manterei firme nesse processo. A maior parte da minha vida foi escutando da minha família como eu tinha tudo de ruim de meu pai. E hoje já não sei mais se eu aceitei e vesti a indumentária ou se de fato eu era tudo aquilo. Tentei tantas vezes ser uma pessoa melhor e alcançar, mas nunca me senti digna e recuei. Ao ter meus filhos, foi que eu pude, de fato, ver e sentir a tua mão e amor e proteção em minha vida e na vida de meus filhos. Por isso, Pai, estou aqui novamente, retornando, mas dessa vez com a cabeça e coração. Quero me manter ao teu lado e poder levar os meus filhos. Assim, eles terão a chance de crescer contigo. Agradeço, Pai, por nunca desistir de mim, pelos presentes que são os meus filhos e por mais uma vez me acolher em teus braços. Entrego a ti a minha vida e o meu coração, escrevendo através do amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E quando ela me mandou essa
carta, né, essa oração que ela tinha feito para Deus, algumas coisas me chamaram muito a atenção. E eu fiquei com um pensamento muito acelerado. A primeira coisa é porque durante boa parte da carta, ela fala da visão que as pessoas passaram para ela, de quem ela era, como ela era e o que ela seria. E em certo momento ela fala, olha, eu não sei se realmente eu era tudo aquilo ou se eu apenas vesti tudo aquilo que falavam de mim. Quando eu me deparei com essa situação, eu consegui entender que os desertos que nós enfrentamos na vida não são exclusividades minhas. Não é exclusividade de Kel, de Moisés, de Mateus, de Tati, de Isis. Não é apenas uma pessoa no mundo que enfrenta por problemas, que passa por desertos. Todos nós passamos. A pergunta então não seria se nós vamos passar pelo deserto, mas como nós iremos passar por ele. Porque durante todo esse trajeto que nós vamos caminhar desse lugar seco, desse lugar frio, desse lugar desconfortável, nós temos que saber que nós não estamos passando por ele sozinhos. E assim como essa amiga minha, ela entendeu que ela era algo que ela não é, porque as pessoas falavam, porque o inimigo falava isso na mente dela. Em alguns momentos nós nos encontramos prostrados, porque nós acreditamos em tudo aquilo que nos foi dito, porque fomos pegos em um momento de fragilidade. Satanás, mais uma vez, no capítulo 4, no versículo 7, no versículo 8, ele chega para Jesus e fala, levou ainda diante de um monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nesse momento, Satanás estava tentando confortar Jesus. Ele estava cansado, sobrecarregado. Ele não teve nenhum tipo de conforto durante aqueles 40 dias. O deserto que ele tinha vivido tinha sido muito intenso. E naquele momento, o inimigo oferece para ele justamente aquilo que traria, teoricamente, todo o conforto que ele precisaria para que ele pudesse ter uma vida renovada. Não é diferente como ele faz conosco. O que no momento parece interessante para acabar com a dor, é isso que ele tenta oferecer. E quantas vezes nós nos encontramos em situações em que nós nos sentimos cansados, nós estamos sobrecarregados, os fardos pesam em nossas costas. Em quantos momentos nós apenas conseguimos chorar, nós não temos forças para falar, nosso coração fica apertado, e são nesses momentos em que o inimigo nos apresenta, diante das dificuldades, tudo aquilo que aparentemente pode trazer uma solução. Volto a falar com vocês sobre aqueles pontos principais. Quem sabe em um momento de fragilidade emocional, quando você pensa que simplesmente se envolver com qualquer pessoa ou mergulhar em qualquer relacionamento, você vai encontrar a paz que você tanto precisava e o conforto para o coração. Ou quem sabe quando sua vida financeira está desestabilizada e você pensa que fazendo aquele negócio que não é tão justo, que pode teoricamente resolver o seu problema de uma forma imediata, mas que futuramente vai lhe causar um problema muito grande. Será que esse momento é o interessante? Será que é isso? E é essa a proposta que ele nos faz. De maneira sábia, Jesus mais uma vez responde a Satanás. E ele diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele dará culto. Sabe, meus amigos, esse deserto enfrentado por Jesus foi um divisor de águas na vida dele. Ele tinha passado por um momento muito especial através do batismo. Lá em Lucas nós conseguimos visualizar um pouco melhor essa história quando diz que Jesus, ao ser batizado, foi conduzido ao deserto, e ao ser conduzido pelo deserto ele foi instruído pelo Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, e somente por isso ele conseguiu vencer todas aquelas dificuldades que ele tinha enfrentado. Tem uma coisa que eu preciso que você não esqueça nessa noite. E quem sabe de tudo que eu falei para vocês aqui, de todas as informações que eu passei, de todos os dados que foram dados, quem sabe essa seja a frase que você não pode esquecer, que não pode sair de sua cabeça. Por mais que Satanás apresente o mundo, nada do que ele oferece tem valor eterno. Mas com Cristo é diferente, porque tudo o que ele oferece, ele é. Satanás ele tenta nos oferecer diversas coisas. Algumas pessoas chegam a dizer que existem bandejas de Satanás em todas as áreas de nossa vida. Ele conhece a nossa vida. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas que Cristo veio para que nós pudéssemos ter vida, e essa vida em abundância. Nesse momento o Thierry ele vai cantar uma música para a gente. E essa música fala justamente sobre o que Cristo ele deseja oferecer para mim e para você. Quem sabe você veio aqui essa noite e você, dos últimos dias, quem sabe nos últimos meses, você tem sofrido. Você tem enfrentado, quem sabe, o maior deserto de sua vida. E isso tem tirado você do eixo, do caminho correto. Quem sabe as dores do seu coração têm feito você ficar prostrado, passado noites em claro. Quem sabe você não consegue dormir. Quem sabe você não consegue nem mais chorar. Mas eu quero que nessa noite você saiba que Deus, Ele lê o silêncio do seu coração. E por mais que você não consiga falar nada e apenas as lágrimas caiam do seu rosto, Ele converte as suas lágrimas em palavras para compreender todo o seu clamor. Por mais que Satanás lhe ofereça qualquer coisa, lembre-se sempre, tudo o que ele oferece é passageiro, mas Cristo, tudo o que ele te oferece é eterno, porque tudo o que ele te oferece, ele é. No deserto de quem eu fui, tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é.
veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, oh, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz, para a dor do cansado, que Cristo oferece, Ele é. De forma intencional, eu não tinha completado e lido o versículo 11 com vocês. E no versículo 11 do capítulo 4, diz o seguinte: com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois que Jesus passou por todos aqueles momentos difíceis, que todas aquelas coisas desestabilizaram ele, deixaram ele um pouco abatido, um pouco cansado, e que ele conseguiu obter vitória diante do poder que Deus tinha concedido para ele, o mesmo poder que ele concede para mim e para você ao buscá-lo. Diz que naquele momento os anjos vieram e serviram a Jesus. Tudo aquilo que Satanás tinha oferecido para ele, transformar pedras em pães, se jogar do pináculo, se prostrar para que ele pudesse conquistar outras coisas, nada daquilo se comparava com o que Deus tinha preparado para ele. E não é diferente para você, e para você também que está nos acompanhando. Sabe que o que Jesus tem preparado para mim e para você é muito maior do que nós conseguimos sonhar. Se os seus planos são bons, os deles são muito melhores. E quem sabe nessa noite você diz: mas eu não consigo enxergar tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. E a resposta está justamente em Jeremias 29:11, quando ele diz que os pensamentos dele são mais altos, são melhores. Enquanto nós estamos olhando na perspectiva e nos olhos, na altura de nossos olhos, Ele vê além, Ele vê adiante. Então tenha certeza, por mais que o seu deserto essa noite possa parecer difícil, o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pode sonhar. E se você acredita nisso, feche seus olhos para falarmos com Ele. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza do Teu amor por cada um de nós. Em alguns momentos enfrentamos situações difíceis em nossa vida que acabam nos deixando tristes e desanimados. Mas através da Tua palavra nós podemos ver que nós já somos mais que vencedores porque nós estamos com o Senhor. Algumas pessoas às vezes tentam nos desanimar
falar que nós não vamos conseguir, falar que a situação que nós vivemos são situações impossíveis de serem revertidas, né? Mas nós temos a plena convicção de que se nós nos mantivermos firmes nos teus caminhos, nós obteremos a vitória. Que nessa noite, por mais que as bandejas que o inimigo nos ofereça sejam teoricamente boas, que possamos aguardar tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que possamos sair daqui cheios e com a certeza de que nós contamos com o Senhor ao nosso lado. Isso nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima